Graça e paz, amados irmãos e irmãs, tudo bem? Estaremos abordando na lição da Escola Dominical, a lição de número 12, dia 22/3/2020. Ela trata sobre o Código de Ética de Jesus. Primeiramente, gostaria de estar orando com vocês, ouvintes. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade, Senhor, desse aprendizado. Peço a Ti que, em nome de Jesus, Pai, abra o nosso entendimento, Pai, nos permita compreender a Tua vontade, Pai, descrita nesses ensinamentos. Fica conosco, abençoa a vida dessas pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Peço a Tua graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. O Código de Ética de Jesus. E aí vai estar abordando, em cima dessa temática, o que diz no texto do dia, está em Mateus capítulo 7, versículo 12. Diz assim: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. A síntese dessa lição diz: ser cristão é assumir a radicalidade do discurso de Jesus para si em primeiro lugar. Devemos sempre trazer a responsabilidade desses aprendizados primeiro para a nossa vida. Às vezes queremos exigir muito do próximo e não temos esse mesmo compromisso. Os objetivos listados ressaltar a necessidade da privacidade em nossas disciplinas espirituais, identificar a natureza e característica daquilo que Jesus denomina de tesouros e apontar os princípios para um julgamento reto e justo segundo os critérios do Reino de Deus. O texto bíblico ele está abordando em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 8 e 14 ao 18. Estaremos lendo. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando vos deres esmola, não faças tocando trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultadamente, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos o pedirdes. No 14. Porque se perdoarde aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam, porque em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que está a jejuar, mas assim é teu Pai que está oculto. O teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. A introdução da lição de hoje diz assim: é um consenso entre os especialistas que temos em Mateus 5,7 o cerne da mensagem de Jesus à humanidade. O Sermão da Montanha pode ser definido como a síntese da teologia prática cristã, de modo absolutamente claro. Jesus aborda as mais diversas questões que dizem respeito ao nosso viver cotidiano: felicidade, testemunho cristão, disciplinas espirituais, revelação, graça e lei. São algumas das temáticas discutidas pelo Mestre nessas espetaculares linhas. Bom, o tópico 1 dessa lição
ela aborda esmolas, oração e jejum. Fala a respeito de comportamentos, né? E como deveria e como alguns faziam na época que Jesus fez essa abordagem. No dia de hoje não é muito diferente, né? Devemos buscar sinceridade naquilo que realmente propusemos a fazer aos olhos de Deus, que seja realmente uma mudança de vida, uma mudança sincera. Diz assim o número 1 do tópico 1: nossa vida devocional é para Deus. E aí vem a abordagem descrita no texto de Mateus 6, falando a respeito desse comportamento, a questão demonstrada acerca da prática da esmola em si. Não estamos falando simplesmente de dar dinheiro, traçando um paralelo. Estamos falando de um comportamento onde a gente se importa pelo aquele que é necessitado e se aplica em fazer pelo outro de acordo com como gostaríamos que fosse feito por nós. A gente percebe pessoas com necessidade de coisas básicas e às vezes temos a nossa mão condição de ajudar e não ajudamos. Não estamos nos referindo aqui nesse texto a questões como, por exemplo, tem pessoas que não têm necessidade, mas elas, por um hábito, elas se colocam a pedir. Elas poderiam estar, sim, sendo útil ao país, sendo útil à família, mas elas buscam ou estão de tal forma perturbada, sua mente perturbada, que ela não consegue ter claridade de pensamento, entender e ter uma mudança em si, algo significativo que traria uma vida diferente para ela e para as pessoas que estão ao seu redor. Essas pessoas, elas mesmo sem a necessidade, elas se colocam o tempo inteiro consumindo tudo que tem à sua volta. A gente percebe isso, pessoas às vezes que são viciadas em drogas. Elas poderiam ter um momento de vida, de idade, com condições laborais, mas devido ao vício, elas não só não trabalham, mas como geram um transtorno para a família. Consome os bens da família, às vezes com tratamento, com manutenção de uma vida social que muitas vezes a família não é condizente com o que a família quer, seja o alcoolismo, seja qualquer droga ilícita, sempre modifica muito a vida das pessoas. Esse é um dos exemplos. Então, por muitas vezes a gente percebe que, como esse exemplo dado, pessoas poderiam ser bênção na vida de outras pessoas. São pessoas que têm saúde, poderia estar sim trabalhando, mas por estar com a vida toda deturpada, essa pessoa ela não consegue ser útil nem para si e ainda é um estorvo para outras pessoas. Essas pessoas merecem uma atenção, merecem uma dedicação espiritual, afim, orações. A palavra do Senhor pode produzir, o Espírito Santo de Deus pode mudar a vida das pessoas. Mas a gente não está falando de esmola dedicada a essas pessoas em si. A gente percebe que às vezes é quase uma inutilidade, né? As pessoas se sentem num momento de inutilidade, se aplicando e parece que não dá certo. Existe uma outra abordagem em relação a isso, né? Você não pode querer simplesmente resolver o problema de alguém que está dentro do buraco, pulando dentro do buraco. Existem soluções adequadas para cada coisa. A questão da esmola aqui, ela se refere ao necessitado. A gente vê aqui nessa abordagem a questão de viúvas, pessoas que não tinham mais um meio de subsistência, estavam com idade, pessoas deficientes, que não tinham condições de angariar o suficiente para ter o que comer. Então, essas pessoas recebiam esmola. E nessa contrapartida a gente percebe que hoje muitas pessoas elas têm dificuldade, né? Tiveram uma vida menos privilegiada. E por que não ajudar essas pessoas, né? Não quero dizer com isso que o exemplo dado deva ser posto em segundo plano. Eu digo que existe uma abordagem diferente. Porque se você tentar colocar a mesma abordagem, você às vezes vai querer dar um dinheiro, um alimento ou um objeto
que a pessoa poderia utilizar para trabalhar, e a pessoa que é envolvida, por exemplo, com o exemplo das drogas, ela vai vender aquilo e vai comprar, ou vai tentar manter o seu vício. Ou seja, não vai ser muito útil, a abordagem deve ser outra, não que não deva ter uma atenção, simplesmente essa atenção deve ser diferente. A questão das orações, e a gente percebe aí, que é algo que faz parte da vida do cristão, é uma conversa com Deus, é um diálogo com Deus, é algo que é movido pela fé de quem crê na palavra de Deus. Você abre teu coração, é como num divã, você fala com o teu Criador, e de forma muito sutil, através de pessoas, você percebe a resposta das suas orações, através do dia a dia, as coisas como elas vão acontecendo, você percebe a resposta das suas orações. São detalhes, às vezes a gente não tem muita paciência, às vezes não estamos dispostos a ouvir uma resposta negativa. A gente prefere confiar que os planos de Deus são superiores ao nosso, mas quando a gente deseja algo, a gente simplesmente pensa que Deus tem que concordar, que tem que abrir as portas para aquilo. Deus é bom, é justo, Ele é santo, e muitas vezes nós, se fôssemos colocar de forma prática, estaríamos sempre em débito, mas as pessoas oram, faça isso, faça aquilo outro, como se Deus fosse um empregado. Na realidade, Ele nos ama. Ele ama você que está ouvindo essa mensagem. E através de um diálogo da nossa parte com Deus em oração, Ele começa a falar ao nosso coração de forma muito sutil. E uma das formas que Deus fala ao nosso coração é através da sua palavra. Quando nos dedicamos à palavra de Deus, Ele nos faz lembrar, através dos textos lidos, uma série de coisas que vão transformar a nossa vida, vão nos trazer convicções, vão nos mostrar princípios, e esses princípios vão estar construindo uma vida que traz mais alegria, mais tranquilidade, mais paz, apesar das circunstâncias. O número 2 do tópico 1, ele aborda sobre o cuidado para não sermos enganados pela maldade do nosso próprio coração. A gente percebe que o coração do homem é inclinado para o mal, isso é o que está escrito na palavra de Deus. O coração do homem é inclinado para o mal. Devemos o tempo inteiro estar vigiando para não sermos enganados por nós mesmos. Como isso é possível? De certa forma, com a disciplina. Não é o caso que quando as pessoas falam, o viciado deixou o vício. Não quer dizer que o vício não incomodaria mais a ele. Diz que ele não está disposto mais a passar por aquilo. Ele busca, através da força alcançada pelo poder de Deus, da sua palavra, uma transformação de vida tamanha que ele resiste, ele prefere resistir àquilo. Da mesma forma, o alcoólatra, em muitos momentos a gente vê essa tentativa no dia a dia, de pessoas que se reúnem, os alcoólatras anônimos e outras instituições, se reúnem e um fortifica o outro a fim de que ele não volte a beber. Significa que é uma luta muito grande. O corpo dele deseja estar consumindo a bebida alcoólica, mas ele prefere não consumir. Então você vê aí uma ambiguidade entre a vontade e a razão. E a gente consegue perceber que isso acontece sim, só que com uma eficiência muito grande, quando você prefere permitir que o poder de Deus atue na sua vida, através da palavra de Deus, e uma disciplina muito grande. E aí entra questões como, por exemplo, o jejum. O jejum não é simplesmente passar fome, é você mostrar para o seu corpo que você consegue resistir àquilo que ele quer. Teu corpo quer de repente um determinado alimento ou quer uma determinada bebida, e você resiste, diz não vou consumir, eu vou me manter sem ingerir isso, ou por um determinado tempo, ou determinados alimentos ou bebidas você não vai mais querer consumir, e você, se negando a isso, você começa a ter domínio próprio. O jejum, ele sendo parcial ou total, temporário, e de acordo com o que você propõe no teu coração, e de acordo com a inspiração que você tem, desde que seja algo que
que não venha também te causar um dano. Ele deve ser algo que você consiga gerenciar, né? Agora, a questão do jejum ainda, ele serve para que você consiga ter esse domínio próprio, fazer uma manutenção e uma convicção de que você consegue gerenciar a sua vida, dominar sobre o seu corpo. Mas isso isoladamente não faz muito sentido, ele só vai fazer sentido quando você começa a priorizar ou disciplinar naquilo que você deseja crescer. Um atleta, quando deseja ganhar massa muscular, ele se alimenta de algo específico e tem uma disciplina específica. Da mesma forma, em aspectos espirituais, quando você jejum e decide crescer em um aspecto, você não vai simplesmente privar o teu corpo de alimento. Você começa a alimentar-se espiritualmente, você se dedica mais à palavra de Deus, às orações. Nesse sentido, você começa a se tornar maior, no sentido do halterofilista, né? Mas maior, ter um porte diferente espiritualmente falando, quando você passa por essa circunstância, quando você se dedica e passa por isso, você sai mais fortalecido, você percebe que é capaz, você percebe que para o teu propósito valeu a pena, e você começa a rotineiramente crescer espiritualmente, dominando mais a sua vida. Existe uma gama de coisas a serem faladas a respeito de jejum, não é a intenção esgotar esse tópico agora, é ser bem sucinto, mas a gente percebe que o cuidado para não sermos enganados pela maldade do nosso próprio coração, ele vem com o domínio do próprio coração, né? A palavra do Senhor também nos fala assim, que onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro, né? Ou onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. É um paralelo. E aonde está o teu coração? E a maioria das coisas nessa vida que nos prende, elas são perecíveis. E se a gente coloca e aplica o nosso coração naquilo que é perecível, a gente não consegue ter discernimento a respeito das coisas. A gente pode ter zelo pelas coisas, cuidado, carinho, afeto, né? A gente pode ter aquela sensação de posse, mas quando essas coisas nos dominam ao ponto de a gente colocar o nosso coração nelas, a gente sofre muito pela perda destas coisas. Agora, quando a gente entende que somos administradores disso e que o Senhor é dono de todas as coisas, inclusive das nossas vidas, a gente tem minimizado essa sensação de perda. Quando assim Deus decide gerenciar o que é seu, transferir para a mão de outra pessoa, ou tomar para si o que é seu. E aí a gente fica naquelas circunstâncias, quando a gente entende melhor que somos mordomos, gestores, e temos às vezes a honra de cuidar daquilo que é extremamente importante para Deus, que é o quê? Pessoas. A palavra do Senhor, o único momento que diz que é a herança do Senhor são os filhos, as pessoas são a herança do Senhor. Quando você tem a oportunidade de utilizar o que há nessa terra, utilizar de conhecimento e de tudo mais que Deus lhe permite, para que pessoas sejam beneficiadas, pessoas alcancem iluminação, alcancem o entendimento, paz de espírito com o Criador. Desculpa, irmãos. Os irmãos podem perceber que isso agrada a Deus. Esse é o fundamento das coisas. E através desses princípios, da questão de você se dedicar ao próximo, à necessidade do teu próximo, de orar a fim de buscar e ser grato a Deus nas suas orações, de se enjoar e se dedicar à palavra de Deus para conhecer mais de Deus e ter domínio próprio, isso tudo agrada muito a Deus. No número 3 do tópico 1, a abordagem ela fala sobre os riscos da espetacularização da fé. Palavra complicada e grande, de também significado amplo. Ela fala sobre a fé ser tratada de forma espetacular, né? Estou falando de show em si. E ainda usa expressões como igrejas, shoppings,
pseudo-milagres, pregadores coach. Eu não gosto de criar uma aversão ao que Deus nos dá de conhecimento, de capacidade para alcançar pessoas, para alcançar princípios, propósitos. Eu acho que a gente não pode confundir. A palavra de Deus é poder para mudar as coisas. Ela fala assim, para os gregos é uma coisa, para os judeus é outra, né? Mas a realidade é que a palavra de Deus ela é poder. Poder no sentido de conhecimento, de iluminação. Produz nas pessoas a capacidade de transformação. A palavra de Deus consegue modificar a pessoa por dentro, no sentido não de aspecto simplesmente de lei, de obrigação, mas no aspecto moral, porque às vezes uma coisa ela pode ser permitida, mas ela não é moralmente aceita, não é algo que é correto. A gente falar que assim, isso aqui é assim, a gente decidiu junto que isso deveria ser assim, mas a gente sabe e percebe que determinada coisa ela não é adequada. E esses princípios pautados na palavra de Deus faz com que a gente comece a nortear isso, a ter isso em nós. A gente aceitar às vezes até determinados prejuízos a fim de que outro não seja prejudicado, a fim de que o nome do Senhor não seja escandalizado. Então, quando fala que essa questão de espetacularização da fé, está falando a respeito de banalização, valorizar mais eventos em si do que a adoração a Deus. Nós falando desse tipo de circunstâncias. Então, devemos evitar que a glória alcançada por eventos, por shows, ou seja lá o que for, através mesmo de pregadores eloquentes, de cantores e músicos de grande talento. Tem que entender que o talento só pode ter vindo de quem é capaz de dar essa capacidade ao homem, que é o próprio Deus. E a gente consegue querer a atenção a respeito desses dons para a nossa vida, para nossa às vezes para o nosso círculo, né? Dizer que tal grupo é melhor, aquele é diferente, tal não sei o quê. A realidade é que, criando esse aspecto de espetáculo, nós desviamos a atenção para algo circunstancial. Alguns falam sobre a questão de alimentação. A gente falou agora de jejum, né? Quando você começa a abordar a questão da palavra de Deus de forma estratégica para alcançar alguém, você precisa depois modificar esse itinerário para mostrar que aquilo era uma estratégia e que mais para frente a pessoa precisa crescer no conhecimento da palavra. Só que em muitos momentos nessa mudança que a pessoa se sente enganada. Para que assim, peraí, primeiro tu me chamou dizendo que era assim, agora é diferente porque o crente não tem que ser diferente? Não. A realidade é uma só. Agora, as técnicas que são realizadas através de shows, através de coaches, através de muitas metodologias, podem se produzir a questão de enganação. Em muitos momentos vi colegas abordarem e falar mal de igrejas. Não gosto disso. A igreja tal age assim, tem pessoas assim, assim, assado. Glória a Deus. Se não fosse a oportunidade que Deus criou com algumas metodologias aplicadas em algumas igrejas, aquele tipo de pessoa não seria alcançado, aquele grupo de pessoas que agem e se identificam com aquele local não seria alcançado. Cabe cada um de nós, a partir daí, utilizar do dom e da vocação que Deus deu, a fim de edificar a vida do próximo e mostrar, né? A caminhada da fé ela não é simplesmente o começo. O importante não é como as coisas começam, e sim como elas terminam. As pessoas precisam inicialmente ser alcançadas de alguma forma. E às vezes nem sempre por essa série de processos e metodologias que as pessoas têm utilizado hoje para evangelizar, seja através de louvores, seja através de cultos shows, né, e outras coisas mais, elas são técnicas. E as pessoas às vezes sentem falta da verdade em si. A verdade não é simplesmente sentir emoções. O poder de Deus é muito mais do que sentir emoções.
entendeu? Quando as luzes se apagam, quando a fumaça se vai e quando as pessoas param de falar de forma emotiva, aí sim vem, é você. E aí? O poder de Deus continua presente? Porque se não continua presente, as pessoas se tornam viciadas à iluminação, sons, né, expressões, jargões e aquelas circunstâncias. Elas se tornam dependentes de circunstâncias. E o poder de Deus é muito mais do que circunstâncias. A gente precisa que as pessoas entendam isso. Não é fácil alcançar esse nível, mas vale a pena. No tópico 2, vamos abordar sobre o tesouro no céu. O número 1 no tópico 2 fala e faz uma pergunta: que tesouro é esse? E aí nos faz refletir a respeito do que é importante, do que tem valor. Às vezes abordamos valores terrenos, coisas materiais, e as pessoas têm o coração às vezes preso a essas coisas materiais. Ora a Deus, né, às vezes exigindo, é algo até estranho, né? Eu tomo posse, e falando a respeito de coisas materiais. Você pode sim alcançar coisas materiais, se Deus separou e preparou isso para a sua vida, se você tem se dedicado a gerenciar bem o que é de Deus. E aí eu digo para você, se você é um grande empresário e conhece uma pessoa que é um péssimo gestor, você vai colocar seus bens na mão dessa pessoa para gerenciar? E se você colocar, depois você não vai cobrar dessa pessoa porque ela gerenciou mal? Às vezes Deus dá a capacidade do ser humano de gerenciar, e o ser humano não gerencia bem, ou tenta se apropriar daquilo que é de Deus sem temor algum. Outros não, outros entendem essa missão, gerenciam bem propriedades, bens material. Mas a gente precisa entender que o que aborda aqui, o tesouro no céu, é algo que a ferrugem não pode corroer, o tempo não pode destruir. É algo que transpõe as barreiras da morte. A gente observa quando as pessoas morrem, o que elas levam? Não levam nada. Mas quantas almas, né, através da sua vida, poderão alcançar a salvação? Isso é importante, isso é tesouro, isso é tesouro. E se Deus tem dado você a capacidade de entender isso, né, de gerenciar, no sentido de cuidar, né, de filho, pessoas, esposa, esposo, as pessoas que estão às vezes sob seus cuidados, se Deus tem permitido cuidar disso, entenda, é muito mais precioso. Pessoas que Deus coloca no teu caminho é muito mais precioso do que bens materiais. Isso sim é um verdadeiro tesouro. E devemos ter muito zelo por isso. Imagina Deus permitir algo mais precioso para Ele, colocar no teu caminho para que você tenha a oportunidade de cuidar. Onde juntar esses tesouros? E a gente percebe através das palavras do Senhor, né? Juntando tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, corrói, e algo que é perecível. Fala num texto na Bíblia a respeito de alguém que, tendo perdido o direito de gerenciar, de administrar, ele correu e foi lá e procurou agradar todos os devedores do seu Senhor, né? Escreva aí na nota, te dando um desconto de tanto na sua dívida, do outro a mesma coisa. E aí a moral da história dizia: bom, se esse gestor ele soube, na hora de administrar, pensar nas pessoas, né, que poderiam ser cobradas depois, aquelas pessoas vão ser gratas a ele, né? Ele foi, de certa forma, inteligente. Não estou falando algo correto, né? Mas estou falando algo de sabedoria. Ele, sabendo que perderia ali o emprego de gestor, ele foi lá e permitiu, nas dívidas que ele deveria gerenciar, dar um desconto, a fim de que aquelas pessoas pudessem depois
ser gratas a Ele. E a gente hoje recebe a oportunidade de gerenciar, às vezes, coisas materiais, mas não utilizamos dessas coisas materiais em prol do benefício das coisas que não são perecíveis, que são pessoas. Aí eu falo, não são perecíveis, espera aí, mas as pessoas não morrem? Sim, mas através da fé que nós temos, né, uma vida, depois de concebida por Deus, ela é para a eternidade. Ela é para a eternidade. Se ela é alcançada através de Cristo para uma salvação, a fé, ela diz que é para a eternidade. Então, pense, estamos, às vezes, desperdiçando a oportunidade de, mesmo perdendo coisas materiais, alcançar coisas que são eternas. Coisas não, pessoas, propriedades, tesouro do Todo-Poderoso, do Criador, né? E é eterno. A gente deve muito refletir a respeito disso, a nossa dedicação e o nosso temor, por onde Deus tem colocado os nossos pés, a responsabilidade que Deus tem nos dado. A gente deve ter muito temor. A gente não deve simplesmente desperdiçar a oportunidade de cuidar daquilo, ou melhor, daqueles a quem Deus tanto amou. A lição de hoje aborda esse tópico. Eu gostaria de estar lendo a conclusão dessa lição. Ela fala assim: as riquezas dos princípios ensinados por Jesus. Recomeçar. A conclusão: as riquezas dos princípios ensinados por Jesus no Sermão da Montanha devem servir-nos de inspiração para tornarmos pessoas melhores a cada dia. Fala a respeito desses princípios a fim de tornarmos pessoas melhores. Peço aos irmãos que têm acesso aí às perguntas dessa revista, que quiserem depois colocar as respostas aí, comentários, a gente possa estar dando atenção para os irmãos em relação às dúvidas das perguntas, às respostas, e respondendo aos comentários. Amém? Deus abençoe a sua vida. Acho que é a primeira vez que coloco um vídeo desse aí, de lição, não tem muita prática, habilidade, mas que possa ter sido bênção para a tua vida, e devagarinho aí, de acordo com as necessidades, né, de se fazer isso online, venha estar alcançando mais capacidade. Que Deus possa estar abençoando e que possa ser bênção também para a sua vida. Eu gostaria de orar para nós encerrarmos. Senhor Deus, querido Pai, esses momentos de dificuldade, Senhor, na qual não podemos estar presente fisicamente, eu peço a Ti, Senhor, que abençoe os Teus filhos que participaram deste momento, Pai, de aprendizado da Tua Palavra. Inspira cada um deles, Senhor, no conhecimento, Pai, para que possam crescer no entendimento da Tua graça, meu Deus. Abre o entendimento de cada um deles, Pai. Peço-te em nome de Jesus, protege, livra, Senhor, do maligno, Pai. Que o Teu nome seja sempre glorificado, mas se possível for, meu Deus, que a Tua graça, a Tua proteção esteja presente na vida dos Teus filhos. Peço-te em favor dos necessitados, Pai, aqueles que dependem da Tua provisão para o dia de hoje. Eu peço em nome de Jesus, esteja com cada um deles, abençoa, Pai. Provê o que é necessário para o dia de hoje. Ajude-nos, ó Deus, a enxergar a necessidade do nosso irmão, a ter proatividade, Pai, para agir no momento adequado, Senhor, a ter, Senhor, a expertise necessária, Pai, para no momento, Pai, oportuno, ser bênção na vida dos nossos irmãos. Peço a Ti, Senhor, tenha misericórdia, Pai, da humanidade, Pai. Peço a Ti, em nome de Jesus, abençoa a nação brasileira, abençoa, Senhor, os Teus filhos, Pai, espalhados por toda a face da terra. Eu peço a Tua misericórdia na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar na tua vida e que tão logo possível a gente possa estar novamente de forma presencial, física. Amém? Deus te abençoe.